Fala galera, beleza? Hoje nós tivemos a 11ª etapa do Giro de Itália 2021, que foi de Perugia a Montalcino. E você pode estar perguntando por que eu tô com esse cap da Capiche escrito Gravel. Por que, cara? Nos últimos 70 km da prova, 35 foram de gravel. E esses 35 km, divididos em 3 setores, eles mudaram completamente, totalmente as características da prova. Para quem não sabe, tem uma prova chamada Strade Bianche ali na região da Toscana, que chega em Siena, na mesma região onde aconteceu o final da prova hoje. Só que Montalcino é uma cidade um pouquinho próxima ali, mas não é na mesma, exatamente nas mesmas estradas. São estradas semelhantes, mas não são nas mesmas. Na verdade, a gente vai ter o quê? Para vários diretores de prova, vários atletas, vários caras deram declarações que essa etapa é até mais dura que a própria Strade Bianche. E para quem assistiu a etapa viu que a gente tinha subidas mais duras, mais longas até, e a subida principal, que eles passaram 2 vezes por 2 lados, foi o Passo del Lume Spento. E a chegada em Montalcino, muito parecida com a chegada aqui em Siena, aquelas ruínas estreitas tal. Não era em subida, mas até chegar lá tudo já tinha sido arrebentado e não sobrou muita coisa. Saiu uma fuga bem no começo da etapa, essa fuga abriu quase 10 minutos do pelotão e o pelotão foi se guardando até chegar no primeiro setor de Sterato ou de gravel. Vamos falar um pouquinho de quem ganhou. O cara que ganhou, primeira vitória dele como profissional da Quebec Assos, é o Mauro Schmidt. Até vi uma declaração dele que ele é suíço e ele é um grande fã do Fabian Cancellara. A fuga veio se debatendo durante muito tempo, cada hora estava um cara na frente, mas no finalzinho ficou o Mauro Schmidt e o Alessandro Covi, e a chegada era numa rampa e o Mauro Schmidt ganhou de uma forma bem legal. Bom, aí vamos falar um pouquinho dos favoritos. Na hora que entrou no primeiro setor de Sterato, o que aconteceu? A gente já viu um split no pelotão. O pelotão já se quebrou, ficou alguns caras da Ineos na frente, e o Filippo Ganna torceu o cabo porque viram que muitos dos favoritos tinham ficado para trás. Entre eles o Renko Evenepoel, que era segundo colocado na classificação da Maglia Rosa. Depois que acabou o primeiro setor de Sterato, esse pelotão que estava na frente foi pego pelo pelotão maior, mas não estavam todos os caras ali. E na hora que entrou no segundo setor, a gente teve outro split. E o que vai acontecendo? Como o gravel, a diferença do gravel para o asfalto é uma coisa que é muito perceptível assim. No gravel, se você é 1% melhor do que o cara que está na tua roda, você consegue largar ele. No asfalto é muito mais difícil. Então o gravel ele mostra mais as diferenças entre os atletas. E tem muito cara que simplesmente não rende, não vai, ou não está acostumado, ou não treinou, nunca andou ali. 2 caras que tiveram problemas. Um foi o Dan Martin, até o diretor de equipe dele falou assim, infelizmente ele não conseguiu ir bem. Ele não está doente, ele não teve nenhum tipo de problema, mas ele simplesmente não rendeu e ficou para trás, tomou mais de 6 minutos. Então o Dan Martin, que estava muito bem na classificação geral, tomou tomou 6 minutos e perdeu toda a chance que ele tinha de lutar pela classificação geral. Outro que também foi mal, que me surpreendeu, foi o David Fórmulo, que é um cara que já foi muito bem, já fez pódio na Strade Bianche, mas infelizmente ele perdeu também um monte de tempo e jogou suas chances de ganhar alguma coisa, fazer um pódio na classificação geral nesse dia. Quem foi melhor de todos, não precisa nem falar, foi o Egan Bernal. Muitas vezes a gente vê ele na ponta, ele acelerando. Quando o Renko Evenepoel sobrou pela segunda vez, ele mesmo foi para a ponta e acelerou. Então acelerou demais e o Renko nunca mais pegou. O João Almeida ficou para trás, foi levando o Renko
muito, a diferença era mais ou menos de 1 minuto do pequeno pelotão dos favoritos na frente, mas nunca mais pegaram, porque o Renko deu uma declaração depois, eu sentia minhas pernas vazias, eu não tinha força, não rendia e não tinha o que fazer. Na última subida do Passo del Lumispento, o Renko simplesmente jogou a toalha. Sabe quando cai o disjuntor do cara assim, e o cara fica com o pescocinho de lado? Foi o que aconteceu com ele. Ele falou, eu tô muito tempo sem pedalar, sem treinar, fiquei muito tempo parado devido à minha lesão, é o meu primeiro Grand Tour, então depois de 10 etapas, a gente está na metade do Giro de Itália, vamos ver, não é bem assim, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo. Bom, e lá entre os favoritos, o que aconteceu? Aquele pequeno grupinho lá, a gente teve a Education First com 3 caras, né? 2 gregariando ali o Hug Kart, levando a morte na última subida. Só que eles fizeram um trabalho pro Egan Bernal, né? Primeiro que lá no pé da subida quem atacou e abriu um pouquinho foi o Emanuel Buchmann, da Bora. E aí depois esse passo que a Education First colocou fez com que dropasse vários caras, entre eles Giulio Ciccone, o Vincenzo Nibali e outros mais. E aí a gente teve só alguns caras passando ali na ponta. Um pouquinho antes, o Tobias Foss e o George Bennett, no segundo setor, conseguiram abrir um gap de 30 segundos do pelotão principal. A Ineos foi lá, acelerou e pegou os caras antes do último setor. E aí, como eu estava dizendo para vocês, na última subida a gente teve um grupinho, e desse grupinho estava lá Damiano Caruso, Tobias Foss, Simon Yates, Hugh Kart, Giulio Ciccone, Marc Soler, Vincenzo Nibali, mas isso aí foi dizimado no final da subida quando o Bernal atacou, pegou lá o Emanuel Buchmann e os dois foram embora. O cara que conseguiu ficar mais próximo deles foi o Vlasov. E aí é aquela coisa, né? Foi uma carnificina total e a subida nem era tão dura, mas o que o gravel fez com as pernas dos caras fez com que a etapa fosse muito dura. Então esses 35 km de gravel nos últimos 70 km de etapa que eu assisti, eles são absurdos. Tem gente que adora o gravel, muitos adoram, outros não gostam, né? Uma coisa que eu até li foi que o Simon Yates, ele falou assim, ele não acha que isso era uma coisa legal para pôr em grande volta. E ele foi muito bem, ele ficava no rabo do pelotão, a gente achando que ele ia sobrar, e ele foi passando. Ele só cortou a hora que o Egan Bernal atacou. E chegou bem. Parece, né, tem gente especulando que ele está aguardando agora para as próximas etapas. Lembrando que sábado tem Monte Zoncolan. Vamos ver se ele está aguardando mesmo ou se ele já não está naquela melhor forma possível. Se hoje a gente olhar quem que é o cara que está escalando melhor, o mais forte de todos, é claro que é o Maglia Rosa, o Egan Bernal. E amanhã tem mais uma etapa dura, né? Então o Giro de Itália não é brincadeira, tem muitas etapas duras e cada vez mais duras. Então vamos ver como é que ficou a classificação da etapa. Primeiro Mauro Schmidt, segundo Alessandro Covi, terceiro Harm Van Hoek, 4 Dries de Bont, campeão belga, Simon Guglielm, Enrico Battaglini, Roger Kluge, Francesco Gavazzi, Taco van der Horn, que ganhou uma etapa já no Giro, e Lawrence Nassen. Lawrence Nassen, que é irmão do Oliver Nassen, belga. Esses eram os caras da fuga. 11º, Egan Bernal. Emanuel Buchmann tomou 3 segundos na chegada do Egan Bernal. 13º, Alexander Vlasov, tomou 23 segundos do Egan Bernal. Damiano Caruso, que nem foi como líder da Bahrein Victorious, está em terceiro no geral. Já vou falar um pouquinho do Caruso. Simon Yates chegaram juntos. Tobias Foss, da Jumbo-Visma, também chegou junto. Rubem Guerreiro, que o ano passado foi campeão de montanha do Giro. Hugh Kart, Giulio Ciccone e Alberto Bettiol. Depois Gianni Moscon, Marc Soler, Koen Baumann, Vincenzo Nibali, Daniel Martinez, Renko Evenepoel tomou 5 minutos. Romain Bardet chegou junto com o Evenepoel, João Almeida, Ruud Mollard e Attila Valter, que era o Maglia Rosa há pouco tempo atrás. E aí, esses foram os caras
que essa foi a ordem de chegada dos primeiros e dos principais favoritos. E como é que ficou a classificação geral? Egan Bernal em primeiro, Alexander Vlasov a 45 segundos, Damiano Caruso a 1 minuto e 12. Damiano Caruso, cara, tá muito bem, nem foi como capitão, mas tá muito bem, né? O Pelo Bilbao, que era para ser o capitão junto com o Landa, já sobrou no meio da etapa e o Damiano Caruso tá aí. Quarto, Hugh John Cart a 1,17. Simon Yates a 1,22. Emmanuel Buchmann a 1,50. Renko Evenepoel a 2,22. Giulio Ciccone a 2,24. Tobias Foz a 2,49. E Daniel Martinez a 3,15. Entre esses 9 primeiros aí, você pode ter certeza, sim, a gente pode ter alguma reviravolta. Tobias Foz, o cara tá surpreendendo. Você vê que ele não é magrinho, mas ele sobe muito bem, muito forte, né? O Renko teve essa caída, mas a gente nunca sabe. O Giulio Ciccone hoje sobrou. Ele estava passando quase todas as subidas junto. O Hugh Cart e o Simon Yates podem surpreender nas montanhas. Os caras sobem muito bem, principalmente quando o negócio é muito inclinado. Então, para a etapa do Zoncolan, a gente pode ter uma surpresa aí desses caras. E o giro continua e cada vez mais emocionante, e cada dia o negócio está mais duro e mais complicado. Faltam 10 etapas e vamos ver o que acontece. Beleza, galera? Então é isso aí, mais um dia de cobertura do Giro de Itália, uma etapa incrível de gravel. Tomara que tenha mais etapas de gravel nas grandes voltas. E se você não assistiu, vai lá no Instagram, vê a live que eu fiz ontem falando sobre essa etapa e sobre o gravel nas grandes voltas. Beleza? Até, galera. Abraço.